أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जंग uhud के बारे में जिक्र हो रहा है. Os acontecimentos sobre a Batalha de Uhud estavam a ser mencionados. Vou narrar mais alguns detalhes a esse respeito. Como já foi mencionado, o inimigo declarou que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam tinha sido martirizado. Qual era o estado dos muçulmanos quando souberam da notícia do martírio do santo profeta sallallahu alaihi wasallam? Os detalhes em relação a isto são os seguintes. Quando Ibn Kamiya acreditou ter martirizado o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ele anunciou que Muhammad já foi martirizado. Também se diz que era Satanás quem fez este anúncio, que assumiu a forma de Jual ou Juel ben Suraka. Juel era um dos primeiros devotos muçulmanos e fazia parte de pessoas de Sufa. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam mudou o seu nome para Umar por ocasião da Batalha de Khandak. De qualquer forma, quando as pessoas ouviram isso, correram em direção a Juel para matá-lo. No entanto, ele diz que ele não teve nada a ver com este anúncio e diz que não fez nenhum anúncio. Khawat ben Jubair e Abu Burda testemunharam que quando ouviram este anúncio, Juel estava a lutar ao lado deles. Testemunharam que ele se juntou a eles e estava a lutar ao lado deles. Também se diz que quem fez este anúncio era Azabul Aqaba, que anunciou 3 vezes que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi martirizado. Há diversas narrações sobre quem fez este anúncio. É possível que várias pessoas tenham vivenciado isso de forma diferente e que várias pessoas tenham feito este anúncio, tal como Ibn Kamiya, Iblis e Azabul Aqaba. É possível que qualquer outra pessoa má também tenha feito este anúncio. Quando esta notícia se espalhou, alguns muçulmanos disseram: já que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, todos devem voltar à sua tribo, pois eles dar-vos-ão proteção. Após isso, alguns outros disseram: se o santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi martirizado, não lutarão pela vossa religião e pela mensagem do vosso profeta sallallahu alaihi wasallam até encontrar o vosso Senhor como um mártir. Hazrat Sabit bin Dahda radiyallahu ta'ala anhu diz aos Ansar, ou seja, aos muçulmanos nativos de Medina: o grupo dos Ansar, mesmo que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam tenha sido martirizado, Allah está vivo e a morte não pode alcançá-lo. Lutem pela vossa religião e Allah vos concederá vitória e sucesso. Ao ouvir isso, um grupo de Ansar levantou-se e lançou um ataque ao lado de Hazrat Sabit contra um contingente de idolatras que incluía Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahl, Amr bin al-As e Zirar bin al-Khattab. Vendo este pequeno grupo dos muçulmanos a lançar ataque,
Khalid bin Walid lançou contra-ataque muito severo contra eles e martirizou Sabit bin Dahda e os seus colegas do tribo Ansar. Em relação a este estado terrível, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Raziallahu Ta'ala Anhu escreveu o seguinte no seu livro A Vida e o Caráter do Selo dos Profetas. Ele diz: naquela altura, os muçulmanos estavam divididos em 3 grupos. Um grupo era daqueles que, ao ouvir a notícia de que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam tinha sido martirizado, fugiram do campo da batalha, mas esse grupo era o menor de todos e também incluía Hazrat Usman bin Affan raziallahu ta'ala anhu. No entanto, como mencionado no Sagrado Alcorão, tendo em consideração as circunstâncias especiais daquela altura e a fé sincera e a honestidade destas pessoas, Allah perdoou-os. Entre essas pessoas, algumas chegaram até a Medina e dessa forma as notícias de suposto martírio do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e da derrota do exército muçulmano também chegaram a Medina. Um estado de lamentação irrompeu em Medina e os homens e as mulheres muçulmanos, tanto jovens como velhos, todos saíram da cidade num estado de imenso desânimo e partiram em direção a Uhud. Alguns correram para o campo de batalha e mergulharam nas fileiras inimigas em nome de Allah e começaram a lutar. O segundo grupo consistia de pessoas que não fugiram, mas, ao ouvir a notícia do martírio do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, perderam a determinação ou sentiram que agora era inútil lutar. Por isso, eles moveram-se para um lado do campo de batalha e sentaram-se com a cabeça baixa. O terceiro grupo era daqueles que continuaram a lutar sem falhar. Entre eles, alguns consistiam daquelas pessoas que estavam reunidas em torno do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e exibiam feitos de bravura incomparáveis. E a maioria deles lutava separadamente uns dos outros no campo de batalha. Já que essas pessoas e as do segundo grupo continuaram a descobrir que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam estava vivo, essas pessoas continuaram a lutar e a se aproximar do santo profeta sallallahu alaihi wasallam como loucos. O estado de guerra naquela altura era tal que o exército qurayshita avançava em todas as 4 frentes como as ferozes ondas do oceano. Uma chuva de flechas e pedras caía sobre eles no campo de batalha de todos os lados. Ao ver esse estado de perigo, esses devotos cercaram o santo profeta sallallahu alaihi wasallam e protegeram o seu corpo abençoado com os seus corpos. No entanto, apesar disso, sempre que a força do ataque avançava, este punhado de homens corria para aqui e ali, e neste estado, às vezes o santo profeta sallallahu alaihi wasallam quase ficava sozinho. Nessa situação, uma pedra atirada por Utbah bin Abi Waqas, o irmão idolatra de Sa'd bin Abi Waqas, raziallahu ta'ala anhu, atingiu o rosto abençoado do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que quebrou o seu dente e também feriu o seu lábio. Pouco tempo depois, outra pedra atirada por Abdullah bin Shahab feriu a testa do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, uma terceira pedra atirada por Ibn Kamiya atingiu a bochecha abençoada, através da qual 2 anéis do Mighfar, quer dizer, o capacete do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, perfuraram a sua bochecha. Sa'd bin Abi Waqas raziallahu ta'ala anhu ficou tão furioso com este ato do seu irmão Utbah que costumava dizer que nunca se sentiu tão ansioso para matar um inimigo como sentiu para matar Utbah no dia da batalha de Uhud. Hazrat Muslim Maud raziallahu ta'ala anhu mencionou a filosofia da aceitação da oração. Ao mencionar isso, ele descreveu o acontecimento da batalha de Uhud detalhadamente. Explicando isso, ele diz: o que eu disse sobre a vitória britânica é que se eles se apegarem à unicidade de Allah e me pedirem para orar por eles com um coração puro, eles terão a vitória. Isto foi em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele diz: se estas pessoas me pedirem para orar, serão vitoriosas. Ele continua a dizer: e está completamente de acordo com as profecias de Deus Todo-Poderoso, sua palavra divina e minhas visões. O Messias prometido, alaihi salam, orou muito por esta nação
Mas estas nações colocaram um ser humano no trono de Deus Todo-Poderoso, e é por isso que Deus Todo-Poderoso está a colocá-las em provações. Eles consideraram o profeta Jesus como o Filho de Deus. É por isso que essas pessoas estão a enfrentar provações. Muitas orações foram feitas por eles. Depois ele mencionou os pergamis, que se os pergamis quiserem negar isto, então podem fazê-lo. Isto significa que os pergamis têm uma crença contrária ao que afirma Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu. No entanto, ele afirma, mas o impedimento para a aceitação das orações que o Messias prometido alaihissalam fez por eles é que eles associam parceiros a Allah. E se este impedimento for removido parcial ou completamente, então estas orações serão aceitas com toda a certeza. Tive diversos sonhos de que as minhas súplicas podem remover as suas aflições, mas isso não significa que qualquer oração que eu faça seja automaticamente aceita. Se estivesse ao meu alcance fazê-lo, por que é que não afastaria as aflições que nós enfrentamos? É afirmado no Sagrado Alcorão que os descrentes costumavam dizer ao Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam que se tu és verdadeiramente amado por Deus Todo-Poderoso, então por que é que não resolves tal e tal problema tua? Mas Allah Todo-Poderoso afirma que, ó Muhammad, diz-lhes que se estivesse no meu poder fazê-lo, então por que é que não recolheria todos os benefícios para mim mesmo? Assim, se esta regra não era nem mesmo para o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam que todas as suas orações fossem aceitas, então como isso pode ser aplicado a mim? Quando esta regra era mesmo para o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam que quando Deus estivesse pronto para aceitar uma oração e desejasse estabelecer honra do Santo Profeta por meio de um sinal, então ele certamente a aceitaria. Então como poderia acontecer o oposto para mim ou para outra pessoa? Admito que está ao alcance dos britânicos que, se quisessem, poderiam executar-nos ou aprisionar-nos. Naquela altura eram considerados fracos em comparação com o inimigo e encontravam-se num estado bastante precário durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, afirmam que aflições deles podem ser removidas pela minha oração, porque o poder que eles têm sobre as nossas vidas está sob uma lei diferente e a aceitação da oração está sob uma lei diferente. O rei de Pérsia queria prender o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, mas aqueles que tinham de prendê-lo ainda não tinham chegado. Apenas os enviados do governador do Iêmen trouxeram a mensagem, mas o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam disse-lhes que vão e digam ao vosso mestre que não iremos. Nosso Deus matou o vosso Deus. Allah incitou o filho do rei e ele matou o seu próprio pai. Mas durante a batalha de Uhud, os inimigos atacaram o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, atiraram pedras, quebraram seus dentes, ele foi ferido na cabeça, os pregos do capacete ficaram cravados no seu rosto, ele ficou inconsciente e caiu. Após isso, alguns outros companheiros caíram em cima dele. Por causa disso, alguns companheiros pensaram que ele tinha sido martirizado. Agora alguém pode perguntar se Allah honrou tanto o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam a ponto de causar a morte do rei da Pérsia que vivia longe. Então por que é que ele deixou os descrentes atirarem pedras no Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam no campo da batalha de Uhud? Tais acusações não são verdadeiras. Esta é a prudência e sabedoria de Allah. Estes são os seus segredos. Às vezes ele põe uma pessoa por um assunto insignificante e às vezes, de acordo com o que ele considera prudente, mostra clemência para que a pessoa perceba o seu próprio desamparo e miséria. No entanto, o acontecimento de Uhud estava a ser narrado. Após o boato da sua morte, o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam apareceu de repente na frente dos companheiros. A este respeito, relata-se que Hazrat Abu Ubaida radhiyallahu ta'ala anhu era a primeira pessoa naquela altura que reconheceu o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele estava vivo e bem. Hazrat Abu Ubaida radhiyallahu ta'ala anhu diz: eu reconheci o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam por seus olhos brilhantes e radiantes sob o seu khod. Khod era um tipo de capacete que um soldado usava para proteger a cabeça e o rosto. No entanto, ele declarou: vi um grande brilho e luz nos seus olhos e soube que o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estava vivo.
Dessa forma, assim que o reconheci, gritei com todas as minhas forças: ó muçulmanos, dou-vos a boa notícia de que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam está entre nós. Ao ouvir isso, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam fez um gesto para que eu ficasse em silêncio. Em outra narração, afirma-se que foi um companheiro diferente que reconheceu o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Assim, um escritor escreve que depois de cair na trincheira, todo o corpo do santo profeta sallallahu alaihi wasallam ficou coberto de sangue. Quando ele saiu da vala, Hazrat Ka'b bin Malik radiyallahu ta'ala anhu reconheceu os olhos do santo profeta sallallahu alaihi wasallam por baixo do capacete e gritou de alegria: Ya ma'ashar al-muslimin, abshiru, haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ó grupo dos muçulmanos, alegrem-se, pois é o mensageiro de Allah. Contudo, assim que os muçulmanos receberam notícias disso, eles correram em direção ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. E entre eles eram Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar bin Al-Khattab, Hazrat Ali bin Abi Talib, Hazrat Talha bin Ubaidillah, Hazrat Zubair bin Al-Awwam, Hazrat Haris bin Simma radiyallahu anhum e vários outros muçulmanos. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam, junto com os seus companheiros, refugiou-se num vale na montanha de Uhud. Ao longo do caminho, sempre que um ataque era lançado pelo inimigo, os companheiros do santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondiam de maneira enfática. Em certos livros, narra-se que quando o ímpeto da batalha mudou subitamente, a situação da batalha tornou-se muito precária e perigosa. De repente, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam surgiu entre Hazrat Sa'd bin Muaz e Hazrat Sa'd bin Ubadah radiyallahu anhuma, e os companheiros foram capazes de reconhecê-lo pela sua maneira de andar. Naquele momento, eles rejuvenesceram-se de paixão e era como se não tivessem sofrido nenhuma derrota nem perda. Quando os muçulmanos viram o profeta, todos reuniram-se apaixonadamente em torno do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e ele levou-os para uma passagem na montanha. Naquela altura, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Zubair e Hazrat Haris bin Simma radiyallahu anhum estavam com o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu anhu afirma: como o ataque contra os muçulmanos foi tão inesperado, os muçulmanos ficaram extremamente perturbados e ficaram incapazes de lutar contra o inimigo, pois estavam dispersos. O inimigo assumiu o controle do campo de batalha e os companheiros, por desespero, começaram a correr em direção a Medina e apenas 2 companheiros restaram ao redor do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Na verdade, houve um tempo em que apenas 3 companheiros restaram ao redor do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. E neste momento, o inimigo começou a disparar flechas contra o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Apesar da situação perigosa, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu firmemente resoluto contra o inimigo e não se moveu da sua posição. O inimigo de repente avançou com força e os poucos companheiros que restaram também foram empurrados para trás. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam ficou ferido e caiu numa vala e alguns dos companheiros que protegiam o santo profeta foram martirizados e caíram sobre o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Por um curto período, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam não pôde ser visto pelos companheiros e a notícia se espalhou entre o exército de que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam tinha sido martirizado. Esta notícia foi uma fonte de choque ainda maior para os companheiros e a pouca energia que restava neles desapareceu. Os companheiros que estavam ao redor do santo profeta sallallahu alaihi wasallam naquele momento e estavam vivos, removeram os cadáveres e tiraram o santo profeta sallallahu alaihi wasallam daquela vala e ficaram de guarda ao seu redor. Quando o santo profeta sallallahu alaihi wasallam se afastou dos idolatras que o cercavam e se dirigia para a passagem na montanha junto com os seus dedicados companheiros, Usman bin Abdullah bin Mughira, que estava montado no cavalo branco, veio em direção ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele estava vestido com uma armadura da cabeça aos pés e ia em direção à passagem na montanha para a qual o santo profeta sallallahu alaihi wasallam estava a dirigir-se. Ele estava a dizer: ou ele viverá ou eu viverei.
Ao ouvir a voz dele, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam parou. O cavalo de Usman caiu numa das valas que foram cavadas lá, e Hazrat Haris radiyallahu ta'ala anhu correu em direção a ele, e por um curto período eles lutaram entre si com as suas espadas. De repente, Hazrat Haris bin Simma radiyallahu ta'ala anhu atingiu-o no pé com a sua espada e Usman sentou-se lá devido ao ferimento. Hazrat Haris radiyallahu ta'ala anhu então o matou e tirou a sua armadura e o capacete. Ao ouvir isso, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam expressou a sua gratidão a Deus por ele ter sido morto. No mesmo caso, Abdullah bin Jabir Amiri atacou Hazrat Haris radiyallahu ta'ala anhu e atingiu-lhe o ombro, causando-lhe ferimentos. Um dos colegas de Hazrat Haris radiyallahu ta'ala anhu levantou-o e levou-o embora. Depois disso, Hazrat Abu Dujana radiyallahu ta'ala anhu saltou para a frente e atacou Abdullah e matou-o com a sua espada e voltou para o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Há também a história de Ubay bin Khalf, que era um dos chefes de Meca e atacou o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Enquanto o santo profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigia para a passagem na montanha, Ubay bin Khalf chegou lá. Ubay bin Khalf tinha pago um resgate por ter sido capturado na Batalha de Badr. Ele disse que tinha um cavalo chamado Ud que alimentava diariamente com 7,5 kg de milho. Era um cavalo muito poderoso e saudável. Ele afirmou que montarei neste cavalo e matarei Muhammad. Quando o santo profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu falar disso, ele disse que na verdade seria ele quem o mataria. De acordo com outra narração, ele disse isso ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam enquanto estava em Meca antes da migração. E assim, por ocasião da batalha de Uhud, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam declarou aos seus companheiros: suspeito que Ubay bin Khalf irá me atacar por trás. Portanto, avisem-me quando o virem. Naquela altura, Ubay estava vestido com uma armadura e empinava no seu cavalo enquanto se aproximava. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam também o viu. Ubay perguntou: onde está Muhammad? Se ele escapar vivo, estarei acabado. Hazrat Musa bin Umair radiyallahu ta'ala anhu estava de guarda ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam e Ubay martirizou Musa bin Umair radiyallahu ta'ala anhu. Após isso, os companheiros disseram: ó mensageiro de Allah, Ubay vem em sua direção. Será que um de nós deve ir matá-lo? E segundo outra narração relata-se que os companheiros enfrentaram Ubay. De qualquer forma, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-os a deixá-lo e que devem sair do seu caminho. Quando ele se aproximou um pouco mais, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam declarou: ó mentiroso, para onde irás depois de fugir? O santo profeta sallallahu alaihi wasallam pegou uma lança de Hazrat Harisa bin Simma radiyallahu ta'ala anhu e de acordo com outra narração, ele pegou uma lança de Hazrat Zubair bin al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu e preparou-se para atacar. Os companheiros afastaram-se do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como as moscas afastam-se das costas do camelo. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi na frente de Ubay e bateu no seu pescoço com a lança ou atingiu a área que era visível entre o seu capacete e a armadura e como resultado ele tropeçou do cavalo várias vezes e começou a rugir como um boi. Ele sofreu um leve arranhão no pescoço e o sangue também parou, ou talvez uma das suas costelas tenha quebrado. Ele voltou para o seu povo e disse: por Deus, Muhammad Arabi já me matou. O seu povo respondeu que ele simplesmente ficou desanimado e que nada tinha acontecido e que era apenas um mero arranhão. Eles disseram que mesmo que o olho de alguém entre eles tivesse sofrido tal ferimento, nada teria acontecido com eles. Sobre isso, Ubay declarou: juro por Lat e Uzza, se o ferimento que eu sofri fosse infligido ao povo de Zulmajaz, ou Rabia, ou Muzar, todos teriam perecido. Ele, ou seja, o santo profeta, tinha me dito em Meca que ele me mataria. Por Deus, mesmo que ele cuspisse em mim, eu seria morto. Depois, quando os idolatras voltaram e chegaram a Sarif, ele morreu e encontrou o seu fim. Sarif é um enorme vale que é conhecido como Navaria hoje em dia. Por ocasião da peregrinação de despedida, esta foi a 7ª parada feita pelo santo profeta sallallahu alaihi wasallam deste Medina, que fica perto de Tanim, cerca de 9 ou 10 milhas de Meca.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escreve: depois que os Quraishitas recuaram até certo ponto e os muçulmanos que estavam presentes no campo da batalha viram o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, eles reuniram-se em torno dele. Com este grupo de companheiros, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam começou lentamente a subir até o topo da montanha e conseguiu chegar a uma passagem segura na montanha. No caminho, Ubay bin Khalf, o chefe de Meca, viu o santo profeta sallallahu alaihi wasallam e, cego pela sua inimizade e malícia, ele correu em direção ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam gritando estas palavras: La najautu in najah. Se Muhammad escapar vivo, então estou acabado. Os companheiros tentaram contê-lo, mas o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse: deixem-o vir até mim. Quando ele chegou perto do santo profeta sallallahu alaihi wasallam para atacá-lo, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam pegou uma lança e lançou um único golpe, com o qual deu um grito e caiu no chão. Então ele se levantou e correu de volta, gritando e berrando, e embora o ferimento não fosse muito grave, ele se transformou em pó antes de chegar a Meca. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam, juntamente com os seus companheiros, chegaram à passagem na montanha. A este respeito, Ibn Ishaq afirma que após as notícias falsas de que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam tinha sido martirizado e as pessoas se espalharam, a primeira pessoa a ver o santo profeta sallallahu alaihi wasallam era Hazrat Ka'b bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ele relata: vi os olhos brilhantes do santo profeta sallallahu alaihi wasallam através do seu capacete e proclamei em voz alta: ó muçulmanos, alegrem-se, porque o mensageiro de Allah está aqui. Ao ouvir isso, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam fez um gesto com a mão para eu ficar em silêncio. Quando os muçulmanos reconheceram o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, dirigiram-se para a passagem na montanha juntamente com o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Junto com o santo profeta sallallahu alaihi wasallam estavam Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Talha bin Ubaidillah, Hazrat Zubair bin Al-Awam, Hazrat Haris bin Simma radiyallahu anhum e vários outros companheiros. Enquanto o santo profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros estavam sentados nas rochas da passagem na montanha, de repente um grupo de Quraishitas chegou ao topo da montanha. Khalid bin Walid também estava neste grupo. Ao ver o inimigo acima deles, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam orou: Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'launa alayna, Allahumma la quwwata lana illa bika. Oh Allah, não é possível que eles sejam vitoriosos sobre nós. Oh Allah, não temos nenhum poder ou força exceto contigo. Imediatamente, Hazrat Umar al-Faruq foi juntamente com um grupo de muhajirin para lutar contra eles e empurraram-nos para trás. Como resultado disso, eles foram obrigados a descer do monte. Foi mencionado no livro A Vida e Caráter do Selo dos Profetas nas seguintes palavras: quando o santo profeta sallallahu alaihi wasallam chegou à passagem da montanha, um contingente de Quraishitas liderado por Khalid bin Walid tentou subir a montanha e travar um ataque, mas sob o comando do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu lutou contra eles junto com alguns muhajirin e expulsou-os de lá. Desta mesma batalha, há um outro relato narrado por Hazrat Zubair radiyallahu ta'ala anhu, que no dia de Uhud, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam usava duas armaduras. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam tentou escalar o monte, mas devido ao peso das armaduras e também sofrendo de fraqueza por causa da perda de sangue, devido aos ferimentos na sua cabeça e no rosto, ele não conseguiu subir. Hazrat Talha ajoelhou-se e o santo profeta sallallahu alaihi wasallam colocou os pés sobre ele e subiu no monte. Hazrat Zubair radiyallahu ta'ala anhu afirma: ouvi o santo profeta sallallahu alaihi wasallam dizer: Talha tornou o paraíso obrigatório para si mesmo. Há uma narração que diz que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam queria subir o monte, a passagem da montanha, mas quando ele estava prestes a subir o monte, o sangue jorrou do ferimento na sua cabeça e devido à fraqueza ele não conseguiu subir. Além disso, ele tinha o peso das duas armaduras. Ao ver isso, Hazrat Talha bin Ubaidullah radiyallahu ta'ala anhu sentou-se na frente do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e foi levantado nos ombros de Talha. Foi nesta ocasião que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam
wasallam diz: o paraíso cabe a Talha por esta virtude. Como já foi mencionado antes, foi nesta batalha que o dente do santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi quebrado. Relatando toda esta cena e falando sobre o dia de Uhud, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha narra que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu costumava dizer: o dia era de Talha. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu então contava os detalhes da seguinte forma: eu era uma daquelas pessoas que retornaram para o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando voltei, vi uma pessoa que estava a proteger o santo profeta sallallahu alaihi wasallam e a lutar ao lado dele. O narrador diz: acredito que ele, ou seja, Abu Bakr, diz que estava a protegê-lo. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu diz ainda: eu disse a mim mesmo, gostava que essa pessoa fosse Talha. Perdi a oportunidade, mas no fundo quis que essa pessoa pertencesse à minha tribo, pois isso me agradaria mais. Isto é o que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu pensava naquela altura. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu diz ainda: havia uma pessoa entre mim e o santo profeta sallallahu alaihi wasallam a quem não conseguia reconhecer, embora estivesse mais próximo dessa pessoa do que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele andava tão rápido que não conseguia acompanhá-lo. Quando observei de perto, percebi que era Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Quando cheguei ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam, havia lá duas pessoas, Hazrat Talha e Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhuma. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam teve o dente quebrado, o incisivo inferior, ou seja, o dente entre os dois incisivos frontais e caninos, e seu rosto ficou ferido. Os anéis do capacete ficaram presos na bochecha do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ir ver o seu colega. Quer dizer, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam queria saber de Talha radhiyallahu ta'ala anhu, pois ele tinha perdido muito sangue. Hazrat Talha radhiyallahu ta'ala anhu ficou gravemente ferido tentando proteger o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Em vez de pedir para tratar das suas feridas, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse-nos para cuidar de Talha, mas o deixamos e dei um passo à frente, ou seja, não cuidamos de Hazrat Talha. Em vez disso, pedimos ao profeta que removesse os anéis do capacete de bochecha do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois isso, Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu diz: juro pelo direito que tenho sobre ti, por favor, deixa esta tarefa para mim. Portanto, deixei isso para Abu Ubaidah. A pedido de Abu Ubaidah para retirar os anéis, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu moveu-se para o lado. Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu não queria puxar os anéis com a sua mão, a fim de não causar dor ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele tentou puxar os anéis com os dentes. Quando ele puxou um anel, o seu dente da frente quebrou-se. Dei um passo à frente para remover o segundo anel na mesma maneira que ele fez. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu relata: eu disse-lhe, deixe-me tentar tirar o outro anel. Mas Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu disse novamente: juro pelo direito que tenho sobre ti, por favor, deixa essa tarefa para mim. Ou seja, que ele próprio iria puxar o segundo anel e não Abu Bakr. Ele disse isso a Hazrat Abu Bakr e Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu afastou-se de lá e Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu fez o mesmo que fez antes. Quando ele puxou o segundo anel, o seu outro incisivo frontal também se quebrou. Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu era o mais bonito de todos aqueles cujos dois dentes da frente estavam quebrados. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu dizia: depois de cuidar dos ferimentos do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, fomos até Talha, que estava numa vala. Vimos que no seu corpo ele tinha cerca de 70 ferimentos de espada, lança e flecha, e um dos seus dedos tinha sido decepado. Tratamos seus ferimentos e aplicamos pomada. Para além de narração de Hazrat Abu Ubaidah, há outras narrações que afirmam que os anéis do capacete foram removidos por Hazrat Uqbah bin Wahab e Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhuma. No entanto, a primeira narração é mais autêntica. Abu Said Khudri radhiyallahu ta'ala anhu narra que quando os dois anéis foram removidos da bochecha do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, o sangue começou a jorrar como se a água transbordasse de um odre cheio de água. Malik bin Sinan começou a sugar o sangue com a sua boca. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse-lhe: estás a beber sangue? Ele respondeu afirmativamente. Então o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o fogo é proibido para a pessoa cujo sangue tocou o meu sangue.
Esta é a narração de Subul Huda al-Rashad, mas parece que esta narração e algumas outras são discutíveis e duvidosas. Somente Allah sabe o quão autênticas são essas narrações, porque se alguém tentar parar o sangue dessa forma, então em vez de parar o fluxo, isso iria aumentar o fluxo e a pessoa ficaria numa condição mais fraca. Contudo, mais adiante, nesta narração encontra-se a resposta nas narrações subsequentes. Portanto, acho que esta narração não é autêntica. Hazrat Sahal bin Sa'd radiyallahu ta'ala anhu narra hadith em Sahih al-Bukhari em relação aos ferimentos sofridos pelo santo profeta sallallahu alaihi wasallam na batalha de Uhud. Ele foi questionado sobre isso e ele respondeu: perguntam-me sobre isso, por Allah, lembro-me muito bem daquele que estava a lavar as feridas do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, ele conseguia lembrar-se de toda a cena claramente. Quem estava a deitar água e qual pomada estava a ser aplicada. Hazrat Sahal radiyallahu ta'ala anhu diz: Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha, filha do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, estava a lavar as feridas e Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu estava a deitar água usando o seu odre. Quando Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha viu que a água estava a causar mais perda de sangue, ela pegou um pedaço de saco, queimou-o e aplicou-o na ferida. Dessa forma, o sangue parou. Naquele dia, o seu dente anterior, quer dizer, incisivo lateral, quebrou-se e o seu rosto ficou ferido e o seu capacete quebrou-se na cabeça. A narração fala aqui no que diz respeito a parar de sangue e lavar a ferida, e nada sobre sugá-lo. Esta narração de Sahih al-Bukhari está correta. Quando o santo profeta sallallahu alaihi wasallam chegou à beira de passagem na montanha, Hazrat Ali bin Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu encheu o seu odre com água de miraz e trouxe-o ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Miraz é o nome dado às pequenas e grandes valas em Uhud, nas quais a água da chuva se acumulava. Isso é o que foi registrado como o significado de miraz. Estava perto do lugar onde Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala anhu tinha sido martirizado. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu trouxe água para que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam pudesse bebê-la, mas por causa do seu mau cheiro, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam não bebeu a água, mas usou-a para lavar o sangue do seu rosto e deitou-a na sua cabeça. E diz: a ira de Allah é severa para aquele que fere o rosto do seu profeta. Muhammad bin Maslama radiyallahu ta'ala anhu foi pedir água às mulheres, mas eles não tinham água. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam estava com muita sede, e então Muhammad bin Maslama radiyallahu ta'ala anhu foi até uma fonte e trouxe água doce. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam bebeu a água e orou por ele. At-Tabrani relata uma narração de Sahal bin Sa'd radiyallahu ta'ala anhu que o rosto do santo profeta sallallahu alaihi wasallam ficou ferido no dia do Uhud e ele perdeu alguns dos seus dentes e o capacete quebrou-se na sua cabeça. Quando os politeístas voltaram, as mulheres foram para os companheiros e entre eles estava Fatima radiyallahu ta'ala anha. Quando ela viu o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ela abraçou-o e começou a lavar suas feridas, enquanto Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu deitava água do seu odre, mas o sangue continuava a sair. Então Fátima queimou uma folha de palmeira, transformando-a em cinzas e usou-a para apertar a ferida até que se fundisse na ferida e o sangue parasse. O sangue estava a pingar do rosto do santo profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta si próprio limpava o seu sangue enquanto dizia: Kaifa yuflihu qawmun shajju nabiyahum wa kasaru rabaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah. Como pode prosperar aquele povo que feriu o seu profeta e quebrou o seu incisivo lateral, quando tudo o que ele fez era convidá-los para Allah Todo-Poderoso? Se Deus quiser, o resto será apresentado no futuro. Tenho lembrado continuamente a comunidade de orar pelo povo de Palestina. A situação dos países muçulmanos é tal que, em vez de se unirem para ajudar o povo da Palestina, começaram a lutar entre si. Há notícias de que começou um conflito entre o Paquistão e o Irão, e ambos lançaram bombas um sobre o outro. Assim surge uma situação perigosa. Orem para que Allah conceda sabedoria e compreensão às nações e líderes muçulmanos. Orem por eles, que Allah conceda-lhes a capacidade de compreender o seu propósito e que eles se tornem unidos como um só.
Depois da oração de sexta-feira, vou liderar 2 orações fúnebres em ausência. O primeiro é de Sayyid Maulud Ahmed Sahib, filho de Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib, que faleceu recentemente aos 76 anos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ele era neto de Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu e Hazrat Sayyida Umme Tahir Sahiba, e filho de Sahibzadi Amatul Hakim Sahiba e Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib. Pela graça de Allah, ele era Musi, era o meu primo materno e o irmão mais velho da minha esposa. O seu avô paterno era Sayyid Mahmudullah Shah Sahib, filho de Sayyid Abdus Sattar Shah Sahib. Hazrat Dr. Sayyid Abdus Sattar Shah Sahib alcançou os níveis mais altos de retidão e piedade. Ele era muito humilde e estava na vanguarda do cumprimento dos direitos de Allah e dos direitos da sua criação. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Raziyallahu Ta'ala Anhu narrou uma história em relação a Abdus Sattar Shah Sahib. Ele próprio me disse, o próprio Dr. Sayyid Abdus Sattar Shah Sahib disse ao Hazrat Mirza Bashir Ahmad Raziyallahu Ta'ala Anhu que certa vez Hazrat Khalifatul Masih o primeiro ficou extremamente doente, e isso aconteceu quando ele residia em casa de Huzur. Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu apresentou cabras como sacrifício. Dr. Sahib diz que ele também esteve presente lá e passou a noite em casa de Hazrat Khalifatul Masih o primeiro Raziyallahu Ta'ala Anhu e deu-lhe alguns medicamentos. De manhã, quando o Messias prometido ﷺ visitou, Hazrat Khalifatul Masih o primeiro disse: Huzur, Dr. Sahib ficou acordado comigo a noite inteira e deu-me medicamentos e cuidou de mim. O Messias prometido ﷺ ficou satisfeito com isso e disse: nós também estamos orgulhosos dele. Esta família merece o paraíso. O Messias prometido ﷺ repetiu estas palavras várias vezes. Ele continuou a dizer isso sobre Dr. Abdus Sattar Shah Sahib. Sayyid Maulud Shah Sahib obteve a sua educação em Rabwa. Ele completou o seu ensino secundário e depois se inscreveu em Lahore Engineering College e formou-se em engenharia mecânica. Ele trabalhou em várias empresas no Paquistão. Também trabalhou como engenheiro para uma empresa em Nigéria. Pela graça de Allah, ele viveu uma vida muito boa. O seu nikah foi realizado por Hazrat Khalifatul Masih III, rahimahullah. No seu sermão, Hazrat Khalifatul Masih III diz que a relação no casamento é como um enxerto de árvore que deve ser cuidado com muita atenção no início. Às vezes apresento alguns textos desses sermões antigos de casamento, porque as pessoas perguntam como é que podem cuidar adequadamente dos seus relacionamentos, e essas são as orientações que devemos ter em mente. É por isso que às vezes apresento a orientação dos califas anteriores nos meus sermões. Em qualquer caso, Hazrat Khalifatul Masih III, rahimahullah, diz: eles devem ser cuidados com muita atenção no início. De acordo com a orientação do Sagrado Alcorão, este enxerto deve ser atado com um fio de colesadid, ou seja, deve ser atado com o fio da veracidade absoluta. E é só assim que esse relacionamento pode ser protegido. Esta responsabilidade não apenas cabe ao marido e à esposa, mas também às suas famílias, ao seu ambiente e, na verdade, até aos seus amigos. Caso contrário, muitos hábitos desenvolvem-se como resultado de maus pensamentos, mexericos, impaciência e raiva. A veracidade é um fio muito forte que impede isso. Então, Hazrat Khalifatul Masih III, rahimahullah, diz que Deus faça com que o nikah que estou prestes a anunciar seja uma fonte de bênçãos para ambas as famílias, para a comunidade e para a humanidade. Que os seus descendentes se tornem servos da fé. Ele então diz: o casamento foi realizado entre Sayyid Maulud Shah, o filho da minha irmã mais nova, Amatul Hakim, e Sayyid Daud Muzaffar Shah e Lubna Shahbaz, a filha de Dr. Sayyid Ghulam Mujtaba. Em relação a Dr. Sahib, ele diz: Dr. Sahib está entre os primeiros médicos que serviram a comunidade em África Ocidental como devotos. Allah deu a cura em suas mãos e ele serviu como um cirurgião talentoso, primeiro em Ghana, depois foi enviado para a Nigéria por algum tempo, onde também completou um período temporário de devoção. Mais tarde ele sofreu complicações cardíacas e ele teve que voltar. Então Hazrat Khalifatul Masih III, rahimahullah, também orou por ele nas seguintes palavras: que Allah lhe conceda saúde e lhe permita regressar à África. Allah aceitou esta oração e mais tarde conseguiu voltar e teve a honra de servir por um longo tempo em África.
Então ele orou que Allah permita que Sayyid Maulud Ahmad sirva a fé. Depois disso, ele oferecia todos os serviços voluntários que ele pudesse. Seu filho Sayyid Saud Ahmad diz: o meu pai rezava assiduamente as 5 orações, recitava o Sagrado Alcorão depois de oração de Fajr e sempre realizava a oração de Tahajjud, e eu também sei disso. Ele recitava o Sagrado Alcorão com uma voz muito bonita. Ele diz: antes de dormir, ele contava-nos histórias e contos dos mais velhos. Ele sempre pagava as suas contribuições financeiras sem qualquer falta e também nos aconselhou a sermos regulares em fazer contribuições financeiras. Mesmo quando ele nos dava mesada, dizia-nos para pagar as nossas contribuições financeiras em primeiro. Quando recebíamos dinheiro por ocasião de Eid, aconselhava-nos a fazer contribuições financeiras. Da mesma forma, ele tinha um arquivo separado para cada um de nós. Quando todos os seus filhos ingressaram na instituição de Wasiat, ele manteve registros disso em ficheiros e assegurou-se de que todas as contribuições financeiras fossem pagas. Além de jejuar no Ramadão, também jejuava em Shawwal. Recitava o Sagrado Alcorão 2 vezes em totalidade e tentava completá-lo uma 3ª vez durante o mês do Ramadão. Além disso, relata-se que era muito elegante, transparente e sincera. Também era muito amigável e simpático. Quer ele conhecesse bem outras pessoas ou fossem novas, ele estaria em contato com as pessoas e sempre ficava à procura de oportunidade para o bem-estar dos outros. Tratava todos com bondade, fossem eles mais velhos ou mais jovens. Nunca teve qualquer intenção maliciosa para ninguém. Nunca guardava rancor contra alguém. Por mais cruéis os outros fossem, ele sempre demonstrava bons costumes. Se alguém fosse extremamente cruel, ele estendia a sua mão para superar as diferenças. Isto não é algo que apenas o seu filho mencionou. Eu também testemunho que ele tinha essas excelentes qualidades. Eu testemunhei isso, e muitos daqueles que o conheciam e apresentaram as suas condolências também mencionaram isto e disseram que ele tinha essas qualidades. O seu filho escreve ainda: certa vez, Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu viajou para qualquer lugar e trouxe um brinquedo para ele como presente. Ele abriu esse brinquedo e quebrou-o em pedaços. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu disse a ele: eu trouxe um presente para ti e quebraste-o em pedaços. Em resposta, ele disse: vou consertar isso agora mesmo. E ele realmente consertou-o diante de Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Muslim Maud então diz à mãe dele que ela deve tentar para que ele se torne engenheiro. Estas palavras de Hazrat Muslim Maud foram cumpridas. Mais tarde, ele se tornou engenheiro e também era um excelente engenheiro. Há alguns conselhos muito úteis de Hazrat Muslim Maud e vou apresentar. Certa vez, Hazrat Muslim Maud estava a visitar as suas terras agrícolas em Sindh. O falecido também estava lá naqueles dias. Ele estava com o seu pai na comitiva de Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu para visitar e avaliar o terreno. Provavelmente era a época de manga e havia frutas. Os encarregados dos pomares colheram os frutos e fizeram uma pilha. O contrato de terreno é lhes entregue e vendido. Desta forma, os frutos pertencem a eles. Certas variedades são retiradas do proprietário. Mesmo assim, o encarregado colheu as frutas e fez uma pilha. Naquela altura, Sayyid Maulud era criança e tirou uma manga de pilha. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu disse a ele: vai e coloca-a de volta. Não pertence mais a ti, mas sim ao encarregado dos pomares. Esta era a maneira pela qual Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu assegurava o treinamento moral dos outros. Ele poderia ter dito que a manga seria descontada da parte que eles recebem e que não há problema nisso. Porém, pelo contrário, ele criou o neto dessa forma. Maria Sahiba, a filha de Sayyid Maulud Sahib, diz: ele frequentemente recitava o Sagrado Alcorão e lia Ruhani Khazain e Malfuzat, quer dizer, os livros e ditos do Messias Prometido al-Islam. Eu também sei que ele lia Tafsir Kabir e tinha um conhecimento muito profundo disso. Ele não mostrava o seu conhecimento para os outros. No entanto, se alguém fizesse uma pergunta ou levantasse qualquer objeção, ele dava ótimas referências em resposta. Muitas outras pessoas também me escreveram sobre isso. A sua filha diz:
quer perguntássemos sobre um assunto religioso ou secular, ele dava uma excelente resposta. Ele sempre inculcou em nós o hábito da oração e dizia: apenas orem e deixem o assunto com Allah. Que Allah lhe conceda perdão e lhe mostre misericórdia e proteja a sua esposa e os filhos, e lhes permita continuar os seus virtudes. O seu irmão Sayyid Sahib também escreveu que uma das suas maiores qualidades era que ele sempre seria o primeiro a participar nos momentos de felicidade e tristeza. Ele dava parabéns por momentos de felicidade ou seria o primeiro a visitar caso alguém ficasse doente. Hanif Mahmud Sahib, um dos missionários da comunidade, escreve: conheci-o em Islamabad. Ele era muito simples, elegantemente vestido, tranquilo, tinha um caráter santo e angelical. Ele tinha um grande respeito pelos devotos, nomeadamente pelos missionários. Quando veio para Rabwah, ele manteve a relação que construímos em Islamabad. Ele procurava-me na mesquita para me encontrar. Sempre que lhe pedíamos orações, ele acompanhava-nos e perguntava-nos como correram as coisas. Que Allah permita que os seus filhos continuem com as suas virtudes. A segunda oração fúnebre que será liderada é do respeitado Ahmed Ag Muhammad Sahib. Ele era o presidente da comunidade local de Mahdiabad na região de Dori, em Burkina Faso. Ele faleceu aos 65 anos há poucos dias. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Por certo, a Allah nós pertencemos e a ele nós voltaremos. Ele deixou para trás 2 viúvas, 10 filhos e 5 filhas. O missionário responsável escreve: ele era muito ativo e saudável. Recentemente fui a Dori para visitar as famílias dos mártires e ele próprio estava a acomodar as famílias nas casas deles. A comunidade construiu novas casas para as famílias dos mártires e ajudou-os a se instalarem. Depois de 2 dias, ele voltou para casa. Foi aí que ele desmaiou, sofreu um grave ataque cardíaco e faleceu. Em 1999, ele teve a honra de aceitar a Ahmadiyya. Depois de se tornar Ahmadi, mudou-se para Mahdiabad para viver com Al-Haj Ibrahim Bidgah Sahib. Ele ia com Al-Haj Ibrahim Bidgah Sahib para visitar as aldeias próximas para pregar. Através da pregação, ele estabeleceu muitas novas comunidades locais. Era funcionário público e trabalhava como guarda florestal para o Ministério da Vida Selvagem e da Natureza. Ele perdeu o emprego devido ao aumento de terroristas operando na área. Quando as colheitas eram colhidas, ele separava a sua parte da colheita dedicada ao zakat do resto dos membros. Ele faria todos os cálculos do zakat e entregava-a ao secretário de Finanças e obteria um recibo. Ele também teve a oportunidade de servir como presidente da comunidade local de Mahdiabad durante 5 anos. Ele era muito gentil e tranquilo, nunca ficava com raiva. Em 11 de janeiro de 2023, quando os terroristas atacaram Mahdiabad, ele já tinha regressado a casa depois de ter realizado a oração de Maghrib. Após esse incidente, houve grande medo e terror entre os membros da comunidade. Devido aos martírios, as pessoas também ficaram abaladas. Ele tranquilizou e consolou as pessoas. Quando eu lhe disse novamente para levar as pessoas de Mahdiabad para Dori, para realizar isso, ele trabalhou com grande diligência. Deu força e coragem às pessoas e as rejuvenesceu. Ele fez preparativos para que todos os membros fossem movidos para Dori sob a sua supervisão e até a sua morte cuidou das necessidades de todas as famílias dos mártires. Rana Farooq Sahib, missionário em Dori, escreve: todos os dias após a oração de Fajr, ele ia transmitir saudações de paz a todas as famílias dos mártires e perguntava sobre o seu bem-estar. Se alguma vez houvesse qualquer problema, tentávamos resolvê-lo imediatamente. Atualmente há aproximadamente 800 membros impactados nas várias comunidades locais de Dori. Ele cuidava desses todos. Ele estaria sempre disposto a servi-los. Realizava assiduamente as 5 orações e sempre colaborava com a comunidade e exortava outros a fazerem o mesmo. Que Allah lhe conceda perdão e lhe mostre misericórdia. Que Allah dê força e coragem aos seus filhos e aos que ele deixou para trás e permita que os seus filhos continuem com as suas virtudes.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر